Continuamos então para o nosso último órgão. O nosso último órgão é o Banco Central Europeu. Dentro da listagem que nós tínhamos do artigo 13, resta-nos então ver o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu vem previsto nos artigos 282 e nos artigos 283 e 284. E basicamente o Banco Central Europeu, juntamente com os bancos centrais nacionais dos Estados-membros que têm a moeda euro, vão constituir o chamado Sistema Europeu de Bancos Centrais, previsto então no artigo 282. O Banco Central Europeu, tal como eu vos indiquei relativamente ao Tribunal de Contas, o Banco Central Europeu tem uma função básica e fundamental que é de conduzir a política monetária da União Europeia. Nós vamos ver que ele vai ter aqui outras funções, mas a sua principal função é essa, é conduzir a política monetária da União Europeia. O BCE, para o exercício das suas funções, ele vai ser constituído por dois órgãos, ou seja, nós temos um Banco Central e ele tem que ter mecanismos para poder trabalhar, mecanismos para poder funcionar. Esses dois órgãos, para além de estarem previstos no artigo 129, estão também eles previstos no artigo 283 do TFUE. Então, nós temos dois órgãos que compõem o Banco Central Europeu. O primeiro desses órgãos é o Conselho do BCE e o segundo desses órgãos é a Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Ora, começando pela Comissão Executiva. A Comissão Executiva está prevista no artigo 283, número 2. Esta Comissão Executiva é composta por um presidente, um vice-presidente e 4 vogais, que são escolhidos como? Eles vão ser escolhidos pelo Conselho Europeu de entre personalidades de reconhecida competência e com experiência profissional nos domínios monetários ou bancários. Isto nos termos do 283, número 2, segundo parágrafo. Ou seja, mais uma vez, estamos perante uma instituição cujos membros não são votados por nós. Até ao momento, e vamos ver que é a única instituição que nós votamos foi para o Parlamento Europeu. Nenhuma das outras é votada por nós e esta não é exceção. Então, mais uma vez, esta Comissão Executiva, que é composta por um presidente, um vice-presidente e 4 vogais, estas pessoas que compõem a Comissão Executiva do BCE vão ser escolhidas pelos respectivos Estados-membros de entre personalidades com um reconhecido mérito em termos monetários e bancários. E nós temos um ilustre português que ocupa o cargo de vice-presidente da Comissão Executiva do BCE, que é o Dr. Vítor Constâncio. Foi durante muito tempo governador do Banco de Portugal. Quando saiu do Banco de Portugal, ele então integrou, foi nomeado, foi indicado para fazer parte da Comissão Executiva do BCE, onde exerce atualmente o cargo de vice-presidente. E vai exercer esse cargo durante quanto tempo? 8 anos, nos termos do artigo 283, número 2, terceiro parágrafo. São 8 anos não renováveis, por isso só pode estar lá 8 anos, não pode estar mais. No entanto, são mais uma vez escolhidos de entre personalidades dos respectivos Estados-membros e é confiar de que de facto as pessoas, quando os elegem para lá e quando os indicam para lá, têm todas estas competências em consideração. É logicamente que de facto os respectivos Estados-membros indicam estas personalidades, mas o Parlamento tem que dar sempre a última palavra e tem que aprovar sempre quem são as pessoas indicadas para a Comissão, nos termos do 283, número 2, segundo parágrafo. Ora, a Comissão Executiva, como o próprio nome indica, vai ter como função executar, ou seja, dar cumprimento àquilo que for deliberado, àquilo que for decidido no órgão
Conselho do BCE. Então, a Comissão Executiva é um órgão executivo, vai pôr em prática. E vai pôr em prática o quê? Aquilo que for deliberado, aquilo que for decidido no âmbito do Conselho do BCE. Então, o Conselho do BCE, que era o outro órgão, é constituído por quem? Artigo 283, número 1. O Conselho do BCE é composto por membros da Comissão Executiva e ainda pelos governadores dos bancos nacionais dos respectivos Estados-membros, cuja moeda seja o euro. Então, nós temos os países que têm a moeda adotada como o euro, os governadores dos países, dos governadores dos bancos dos países que adotaram a moeda do euro, mais o presidente, o vice-presidente e os 4 vogais que fazem parte da comissão. Então, gente toda faz então parte e integra o Conselho do BCE. Como veem, é um número muito mais elevado de membros, onde são então deliberadas e são então discutidas as políticas, e quando essas políticas são discutidas, são aprovadas, alguém vai ter de as colocar em prática. Quem é que as vai colocar em prática? A Comissão Executiva. Por isso nós temos estes 2 órgãos. Por um lado, temos a Comissão Executiva e por outro, temos então o Conselho do BCE. Quais vão ser então as competências do BCE? As principais competências do BCE, como eu já vos disse, elas limitam-se a toda a parte da política económica. No entanto, nós vamos encontrar aqui, ao longo do artigo 282, outras funções que pode desempenhar, nomeadamente, artigo 282, número 2, que nos diz que o BCE tem então como objetivo ser responsável pela política monetária europeia. Além disso, é ainda responsável pela manutenção da estabilidade dos preços, tentando controlar sempre a inflação. Ou seja, tentando controlar sempre a subida dos preços dos artigos. Depois temos ainda o facto de ser o BCE que é o único que pode autorizar a emissão de euro. É a única instituição que pode autorizar a emissão de euros. Além disso, pode dar ainda apoio às políticas económicas gerais da própria União Europeia, também nos termos do artigo 282. E também vamos encontrar ainda outras funções no que diz respeito a definir a política cambial que existe e assegurar uma supervisão dos respectivos mercados financeiros e, em caso de dúvidas, também pode existir essa fiscalização relativamente aos respectivos Estados-membros e a alguma instituição financeira dos respectivos Estados-membros. Ora, para poder desempenhar as suas funções, o Banco Central Europeu pode, nos termos do artigo 132, número 1, adotar regulamentos na medida necessária para o exercício das suas funções, tomar as decisões necessárias para o desempenho das funções que lhe são ou que lhe foram atribuídas, e ainda pode formular recomendações e emitir pareceres. Tudo isso nos termos do artigo 132, número 1. Logicamente que, ao fazer toda esta fiscalização da parte financeira e da política económica e monetária, se for detectado algum tipo de infração, pode, nos termos do artigo 132, número 3, aplicar multas ou sanções pecuniárias às respectivas empresas
ou até aos respectivos países, se for detectado algum tipo de infração, dependendo da infração que seja então verificada. Estas pessoas que fazem parte do BCE, mais uma vez, não obstante elas terem sido na parte da Comissão indicadas por os respectivos Estados-membros, elas vão ter de exercer as suas funções com total independência, mais uma vez. E esta independência encontra-se prevista em 2 artigos. Desde logo está prevista no artigo 130 do TF, conjugada com o artigo 282, número 3. Conjugando os dois, por isso vocês podem fazer a remissão do artigo 282, número 3, na parte que diz que o BCE é independente no exercício dos seus poderes, podem fazer uma remissão para o artigo 130 e do artigo 130 também podem fazer uma remissão para o artigo 282, número 3. Então, o 282, número 3, vai nos dizer que quem exerce as funções no âmbito do órgão do BCE é independente no exercício dos seus poderes e na gestão das respectivas finanças. E o artigo 130 vai nos dizer, mais uma vez, e vou passar a ler, que no exercício dos poderes e no cumprimento das atribuições, qualquer membro do BCE não pode solicitar nem receber instruções de instituições, órgãos ou organismos da União Europeia, dos respectivos Estados-membros ou de qualquer outra entidade, e que não pode, por sua vez, procurar influenciar os membros dos órgãos de decisão do próprio BCE. Ou seja, neste caso, nós temos aqui 2 artigos que, mais uma vez, nos vêm reforçar a necessidade de independência dos respectivos membros do órgão do BCE. Assim sendo, no que diz respeito ao BCE, nós podemos resumir aqui o BCE em 2 aspectos. Primeiro, a função do BCE, a condução da política monetária, a definição da política monetária, a emissão da moeda do euro. E depois os seus órgãos. Temos então a Comissão Executiva do BCE, que acima de tudo serve para executar, para dar cumprimento, para colocar em prática decisões que são tomadas no outro órgão do BCE, no que se chama o Conselho do BCE. Esta comissão vai ser então composta por um presidente, um vice-presidente e 4 vogais, que são nomeados pelos respectivos chefes de Estado e de Governo, que vão então propor um nome para estas funções, diante de personalidades de reconhecido mérito em termos bancários e em termos monetários, que vão exercer a sua função durante o período de 8 anos. E o BCE é basicamente isto, um órgão financeiro de política monetária. E com o BCE vimos todos os órgãos principais da União Europeia. Todas as instituições principais da União Europeia estão vistas. Começamos pela Comissão, passamos pelo Conselho Europeu, passamos pelo Conselho sozinho, o Conselho de Ministros, o Parlamento, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e, por último, agora o BCE. Então, nós temos os 7 principais órgãos ou instituições da União Europeia, cada um com funções distintas. Algumas interligam-se, mas com funções distintas. A Comissão tem a função de defender os interesses da União Europeia. O Conselho Europeu tem a função de definir as políticas principais para a União Europeia. O Conselho de Ministros, que era aquele órgão único que poderia reunir com diversas formações, vai ter, acima de tudo, uma função legislativa e orçamental. O Parlamento, que
que vai também, juntamente com o Conselho, ter esta função de legislação, de uma função legislativa e também orçamental. Depois, o Tribunal de Justiça com a sua função jurisdicional, o Tribunal de Contas com a sua função de fiscalizar as contas, as receitas e as despesas, e agora o respectivo BCE com a sua função de definição da política monetária da União Europeia. Por isso, nós temos os nossos principais órgãos da União Europeia vistos. A seguir a isto, vocês têm mais uma vez um questionário relativamente aos órgãos das instituições da União Europeia que eu vos peço para preencherem, por favor. Nós precisamos de ter o maior número de inquéritos preenchidos, porque também verificamos depois o funcionamento da unidade curricular com base nas estatísticas do inquérito, porque fica tudo registado e conseguimos, de certa forma, também fazer esse apuramento. Uma vez que as aulas atualmente decorrem online, é fundamental para nós conseguirmos perceber a presença e a vossa interação nas aulas online. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão relativamente às instituições principais da União Europeia, basta dizer-me, mandar-me um e-mail, alguma dúvida que tenham, alguma dificuldade de aceder aos respectivos vídeos, basta dizer-me, eu estou cá disponível para vos ajudar no que for necessário para que corra tudo bem no que diz respeito à unidade curricular de Direito da União Europeia. Ok? Pronto. Obrigada pela vossa atenção, então, em mais um vídeo.